nascer um sentimento dele ir embora dessa casa. E é na adolescência que começa. Isso é saudável. Isso é saudável. De construir a própria família. De construir a sua própria família. Então ele começa a dizer: eu não concordo com isso, com aquilo na família. Isso vai dando um desejo nele de um dia ele ter uma família. Experimentar. E ele ser o que vai compor as regras daquela família. Isso é natural. Ora, quando os pais não compreendem muito bem essa questão, eles começam a bater de frente com o adolescente, um adulto que vai abandonar o ninho e que vai embora. Porque nós criamos os filhos para o mundo, não é para nós mesmos, né? Eles vão embora um dia. Tem muitas mães que vão dizer: eu não acho. Mas é assim, né? Então, assim, ocorre N tipos de problemas. Por exemplo, o excesso de apego afetivo de uma mãe, de um pai com os filhos. E muitas vezes por trás desse excesso de apego afetivo está uma dificuldade no próprio relacionamento conjugal deles. E aí vem os conflitos. Ora, se a família é muito rígida, porque quando chega na adolescência, as regras precisam ser elastizadas. Porque eu não posso criar um filho adolescente com as mesmas regras que eu crio um filho de 5, 6 anos. Né? Eu preciso negociar. E se os pais não conseguem, não têm essa capacidade de negociação, eles começam a bater de frente. E daí, quanto maior a contenção que o pai e a mãe dão para esse filho adolescente, muitas vezes maior vai ser o movimento que ele vai fazer para sair. E muitas vezes esse movimento é apresentando sintomas, apresentando atitudes antissociais, indo para as drogas, apresentando relacionamentos desequilibrados. E isso ele acaba sinalizando para a família essas dificuldades. Então, a gente precisa observar o que aquele sintoma está dizendo, porque ele pode estar presenciando desamor entre os pais e até mesmo violência. Às vezes ele tem tanta raiva que daí quando ele vai brincar com seus amiguinhos no colégio, ele vai bater, ele vai partir para agressão. E esse sintoma está mostrando que precisa ser corrigido dentro do sistema familiar. As crianças hiperativas que a gente tem visto por aí em grande número hoje. Sim. Essa hiperatividade, ela pode estar apenas nos genes, ou ela pode ser, digamos assim, fruto ou uma consequência de lares que estão tendo conflitos internos? Fica uma grande dúvida, né? Outro dia uma colega me ligou lá de Salvador. Eu tinha ido a Salvador fazer um ciclo de palestra. E aí depois ela me ligou e disse: Joel, me chamaram para eu ir numa escola e eu queria que tu sugerisse um tema que eu pudesse trabalhar. Eu falei: olha, o tema da hora é filhos hiperativos ou pais hiperpassivos? Então, onde é que está o problema? É a criança que é ativa demais frente a um pai que não se posiciona, uma mãe que não coloca limites? Então, isso tudo está muito relacionado. Nós vivemos Tu já conseguiu chegar num percentual dos filhos hiperativos ou pai hiperpassivo? Eu não tenho aqui de cabeça números, porém, isso está muito vinculado. A falta de limite é hiperativo ou ele não recebe limites? Então isso é muito importante. E aí só o pai vai saber, né? Exato. O que acontece? As pessoas hoje, as famílias querem terceirizar a educação dos seus filhos. Por isso que ocorre tantos conflitos nas escolas. E quando a criança não para quieta, ele deve ter algum problema. Eu vou levar ele no neurologista, vai fazer um exame e vai dar um remédio para ver se ele se aquieta. E na realidade o remédio que essa criança precisa, ela precisa ser ouvida e ela precisa ter um ambiente de comunicação saudável e ela precisa de receber limites. E então hoje o Brasil vive uma epidemia de uso de medicação. Uma bem conhecida que todo mundo conhece é a Ritalina.
Então muitas vezes eu brinco, eu digo assim, eu acho que nós vamos ter que colocar a Ritalina na caixa d'água das escolas. Porque daí todas as crianças tomam e daí fica tudo certo, né? A Ritalina seria um calmante. A Ritalina é a medicação que é usada excessivamente no Brasil. O Brasil é campeão mundial de uso de Ritalina nas crianças. Então o que nós estamos fazendo? O que a sociedade está fazendo no Brasil? Está criando uma geração inteira dependente de droga, que começa na escola. É forte isso. Esse filho a professora não consegue lidar bem com a criança porque ela não tem limites, a família não conseguiu botar limite, não sabe o que vai fazer com essa criança, e aí vai procurar um profissional que vai receitar a medicação e essa criança vai ficar dopada. Eu conheço, eu não sei se tem a ver, aqui é um leigo falando, eu sou um jornalista e você é um psicólogo, um psicoterapeuta, mas as crianças hiperativas normalmente, me parece que elas são mais inteligentes. Tem a ver ou não tem nada a ver isso? Muitas vezes, ontem ainda eu conversei com uma família que a criança tinha um perfil assim, ela pegava muito rápido na escola, né? E ela fazia as tarefas antes de todo mundo e depois ela ficava incomodando na sala de aula, né? Incomodando a professora, os colegas que ainda estavam fazendo a sua. Então, o que acontece? A educação, infelizmente, ela é uma educação de massa. Às vezes, isso aconteceu até com os gênios. Tem outros gênios, eles tiveram dificuldade na escola, porque aquele tipo de método, aquele método que eles eram submetidos, não preenchia as necessidades de aprendizado deles. Eles eram diferentes da grande maioria, né? Existe, né? E aí a tática de grupo não funciona. Exato. Existem escolas, existem métodos que trabalham com crianças diferentes. A diferença entre a escola e a família na educação? As escolas, onde tem os índices melhores de aprendizado, são aquelas escolas em que trabalham em parceria com os pais. E isso é muito importante, a família interagir com a escola, né? Então veja bem, eu sempre falo o seguinte: um cidadão, para chegar na sociedade, ele precisa ter passado por 2 partos. O primeiro parto é o parto que sai do útero da mãe para o seio da família, né? E aí a criança permanece ali e depois, na adolescência, na juventude, esse indivíduo vai passar pelo segundo parto. Qual é o segundo parto? Ele sai do útero da família e ele vai para o seio da sociedade. E eu vejo hoje que esse segundo parto está sendo o mais desafiador para a nossa sociedade. Então o primeiro parto do útero da mãe para o seio da família, e depois do seio da família para a sociedade. Do seio da família, do útero da família para o seio da sociedade. E esse o segundo parece que é o mais desafiador, né? O pensar diferente não quer dizer que eu não possa conviver com essa pessoa, né? Isso é muito importante. Então, hoje, principalmente aí nas demandas sociais, a gente vê muito na rede social as pessoas se degladiando porque pensam de formas diferentes. Exatamente. Formas políticas, formas religiosas, formas de viver a família, a própria sexualidade, a própria sexualidade, né? E eu sempre digo o seguinte, que eu sou criacionista, eu creio que nós fomos criados por Deus. Uhum. E um dos primeiros dons que Deus deu quando criou o ser humano foi o quê? O livre-arbítrio. Ora, se Deus deu o livre-arbítrio como um dom para o ser humano, para ele viver como ele pensa que deva viver, para ele ter liberdade de escolha, né? Quem sou eu, um ser humano criado, que quero ditar a maneira como o outro deva viver? Isso é fonte de muito conflito. Essa intolerância que nós vimos cada vez mais hoje no país, na sociedade e no mundo, né? Falar de intolerância não está falando de Brasil, falar de intolerância a gente está falando do mundo inteiro. Né? Se você for na África, você vai ver intolerância. Se você for na América do Norte, você vai ver intolerância. Essa intolerância nasceu no seio da família ou não, doutor Jean?
na sua opinião? Eu penso que é na família o ambiente que o indivíduo precisa aprender a conviver com o diferente, né? Com o diferente. Isso é tão complexo que, por exemplo, eu sempre falo que cada pai e cada mãe, quando ele gera um novo filho, né? E nós temos uma máxima na terapia de família que a gente diz que a cada filho que nasce, ele cria um novo pai e uma nova mãe. A cada filho que nasce, ele cria um novo pai. Ele inaugura um novo pai e uma nova mãe. Que bárbaro isso. Eu percebo que aí, agora a gente já está passando para a fase final desse vídeo, saindo dos filhos e indo para os cônjuges, né? E aproveitando essa experiência aqui, essa enciclopédia ambulante, né? Na escolha do cônjuge, para quem está vendo esse vídeo agora, qual deve ser o perfil ou, assim, digamos, as dicas para a escolha de um cônjuge? A primeira dica que eu dou, que é para eu escolher alguém que eu queira me casar, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso me conhecer. É profundo isso. E às vezes as pessoas não sabem quem elas são e saem à procura. Ora, se elas não sabem quem elas são, qualquer sapato serve. Claro. Qualquer número de sapato serve. Quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. É lógico que nessa fase da vida, do ser jovem, a maturidade não aconteceu. Se eu precisar se eu tiver que esperar minha maturidade para me casar, então eu vou me casar com 50, 60 anos. Sim. Né? E isso não acontece. Os jovens vão casar com 20, 30 por aí, né? Então, mas eu preciso ter uma noção de quem eu sou, daquilo que eu gosto, daquilo que eu aprecio. Então, na realidade, a escolha do cônjuge, ela é inconsciente. Por quê? Nós sabemos que nós temos na estrutura... Essa é uma parte forte. A escolha do cônjuge é inconsciente. Exatamente. Tem muito... Você sabia disso? Tem mais do inconsciente do que o consciente. Uma pessoa que é tímida, né? Ela poderá ir em busca de um sentimento inconsciente que ela tem de não ser tão tímida, de ser uma pessoa mais expansiva, né? Com menos dificuldade de se relacionar, de conversar com as outras pessoas. Então ela busca um expansivo. E muitas vezes, no andar desse relacionamento, ela vai começar a se estressar com o excesso de expansividade do outro. Tá? Mas foi aquilo que ela buscou. Foi aquilo que ela buscou. Agora está atrapalhando. Então tudo isso precisa ser calibrado. Então, existem duas questões bem importantes na escolha do cônjuge, né? Uma é a simetria. O que é a simetria? A simetria é aquilo que a gente tem em comum. Algumas crenças, algumas formas de ser, de pensar, enfim. E existe bem a complementariedade. Eu vou procurar alguém um pouco diferente de mim para me complementar, tá? E aí, o que acontece? Quando essas duas coisas estão em equilíbrio, a complementariedade e a simetria, elas vão dar o tom certo, vão dar a textura certa para esse relacionamento, né? Aquela máxima, você não casa para ser feliz, você casa para fazer feliz, fazer a pessoa... Isso tem fundo na prática? Não, ao meu ver, não. Isso é uma furada. Eu caso para ser feliz. Você não casa uma para ser pessoa feliz. Infeliz que eu quero que ela seja feliz. Ou eu caso, enfim. Eu penso o seguinte. Tem uma música. Esse é o mito. Tem uma música antiga que fala das metades das laranjas, né? Ah, sim. Então, o que acontece? É do Fábio Júnior. As metades da laranja. Metades das laranjas, né? Então, isso acontece muito, né? Casar duas metades para se tornar um só, né? Para se complementar, tornar um só. Mas
isso não é o ideal. O ideal é que se casam duas laranjas inteiras, né? Tem muito mais eu suco. preciso, exatamente, eu preciso tentar ser pleno e me casar com alguém que está tentando também ser pleno. Porque se eu sou uma metade, eu preciso me grudar no outro para nós dois sermos um inteiro. E aí não funciona, né? Que bárbaro isso, que bárbaro. E a gente precisa casar para celebrar a vida, o amor, a felicidade, né? E isso é importante. Claro que se a gente passar um fio de prumo, não tem ninguém inteirinho, né? Sempre nós temos coisas para melhorar, para crescer na nossa vida, nossa personalidade, nosso caráter. É uma busca constante, né, de melhorias nisso. Mas é muito importante isso. E aí, se o casal, né, ele se casa, porque às vezes a gente quando casa, a gente não tem a maturidade que tem depois de alguns anos. As né, pessoas ficam diferentes, né? Claro que Elas ficam diferentes, porque eu penso que a gente precisa sempre estar mudando para melhor. E isso é transformação de caráter, né? O caráter, ele é algo que vai sendo, né, vai indo num crescimento, tá? E sempre eu devo de estar em busca de melhoria, de ser alguém melhor, um cidadão melhor na sociedade, uma pessoa melhor para conviver com os outros, né? Enfim. Mas é muito importante quando o casal se junta para que eles possam crescer juntos, se tornar tudo aquilo que eles desejam juntos, fica muito mais fácil do que casar duas metades para eles juntar as duas metades e ser um só. Ora, se eu só vou ser um só, se eu só vou ser um inteiro, desculpe, se eu tiver usando o que o outro é, então fica uma simbiose, né? Que é uma coisa meio doentia. Precisamos compreender isso. Eu preciso lutar para tentar ser um inteiro, e se a pessoa que está do meu lado lutar para ser uma inteira, os dois vão celebrar a vida, o amor, a alegria, né? Então, acaba não existindo aquela máxima que a gente vê sempre de ela é minha metade, ele é minha metade e tal. Então isso é uma metáfora, isso não existe. No sentido de que o outro me complementa, isso é bacana, mas só que um relacionamento não vive só disso. Eu tenho que ser um inteiro também, né? Eu preciso ser eu mesmo, né? Muito bem, estamos quase chegando no final do vídeo. Dr. Joel, suas considerações finais. Desde já, muito obrigado por essa aula de relacionamentos. E na sua opinião, o que mais as pessoas então precisam, bem resumidamente, precisam fazer para encontrar a plenitude no relacionamento a dois? No relacionamento conjugal, na família, eu preciso estar em busca, né, de ser alguém melhor. Então, eu penso que o crescimento é a tônica do negócio, né? Eu devo estar sempre em busca de crescer. Eu não acredito que o amor acaba, né? Porque a fonte do amor é inesgotável, que é Deus, né? Então, o que acontece? O amor não acaba. Eu penso que as pessoas têm que ir em busca sempre de ser melhores. E tem uma historinha que eu sempre conto, que é uma história pessoal minha. Eu sou casado há 32 anos com a mesma pessoa, e quando eu fiz 25 anos de casado, eu perguntei para minha esposa se ela casava de novo comigo, e daí ela disse que não. Daí eu fiquei, né? Tá bom. Daí ela disse, tá bom. Com aquela criatura eu não casava mesmo, mas com a pessoa que você se tornou, eu quero ficar sempre do teu lado. Então isso é bacana porque mostra, eu estufei o peito daí, né? Porque eu devo ter mudado para melhor, né? Desculpa aí. Eu devo ter mudado para melhor, né? Por isso que ela quer ficar comigo. Mas eu acho que essa é a beleza dos relacionamentos, né?
porque É o crescimento humano, né? se mudar não é fácil, eu valorizo a luta do outro por mudar. E não só no casamento, mas na família também. Muito bem. Se você gostou dessa entrevista, você pode curtir, compartilhar, fique à vontade, né? E todas as informações para você entrar em contato também com o Dr. Joel vai estar na descrição desse vídeo aqui. Fique à vontade. Muito obrigado por estarmos construindo, né? E buscarmos construir um mundo melhor para as nossas gerações. Dr. Joel, Valeu. muito obrigado pela carona também. Foi um prazer ganhar uma carona agradável, onde a gente pôde bater um papo tão bacana. Valeu! Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.